A América Latina tornou-se um grande ponto de preocupação para a OMS. Em países como Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador e Haiti, a crise do coronavírus trouxe novas dificuldades e agravou problemas antigos. Olá, meu nome é Arthur, faço parte do EGA e hoje falarei sobre a pandemia do coronavírus na América Latina e suas consequências para a região. No mês de junho, o Peru chegou a 269 mil casos confirmados e 8.761 mortes, estando em quarentena até o dia 30 de junho, porém realizando graduais relaxamentos no isolamento e no toque de recolher. Em uma coletiva de imprensa, o presidente Martín Vizcarra afirmou que o país já chegou ao topo da curva e agora haverá uma queda no número de casos. Em junho, os restaurantes populares da região estão programados para reabrirem em todas as regiões do país. Estes, segundo o presidente, alimentam cerca de 700 mil pessoas em bairros mais pobres, e a reabertura está sendo coordenada com os prefeitos. Na mesma coletiva de imprensa, o presidente Vizcarra apresentou números de pesquisa feitas nos principais mercados de frutas. Tal pesquisa apontou que no mercado de La Victoria, em Lima, dos 198 trabalhadores testados, 157 deram resultado positivo de Covid-19. No mercado Micaela Bastidas, dos 100 testados, 61 deram positivos. Assim, pode-se constatar que o vírus está a se propagar fortemente em centros alimentícios. A explicação para o acúmulo de casos em volta de mercados e abastecedores alimentícios está na cultura peruana de comer produtos frescos. Mesmo com a quarentena em vigor, há cidadãos indo frequentemente aos mercados para comprar verduras e frutas. Fator complementar é o fato de que apenas 1 em cada 5 famílias pobres peruanas possuem geladeira em casa, dados da Pesquisa Nacional de Famílias do Peru de 2019. O presidente do Banco Central, Júlio Velarde, ao jornal financeiro Gestion, disse que 8 semanas de quarentena custaram 8% do PIB. As autoridades peruanas ainda não revelaram projeções anuais do PIB, pelo impacto do vírus. Em 2019, o país havia crescido 2,16%. O Peru, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 710 mil casos totais, 7.291 novos casos por dia, 134.978 casos ativos e 30.344 mortes por coronavírus. No mês de junho, o Equador virou o segundo país com maior número de infecções e mortes na América Latina, logo após o Brasil. Entretanto, o país possui um território 30 vezes menor que o brasileiro e uma população 12 vezes menor. Em 29 de fevereiro, o país registrou seu primeiro caso de Covid-19, terceiro na região a registrar tal fato. E, em 24 de junho, pouco menos de 4 meses depois do primeiro caso, o país marcou 53.156 casos e 4.343 mortes. Em entrevista à BBC News Mundo, o epidemiologista equatoriano da Universidade das Américas, Esteban Ortiz, disse sobre a pandemia: "É uma soma de vários fatores, mas o principal é que no Equador não seguimos rigorosamente todas as medidas que devem ser tomadas para enfrentar uma emergência dessa magnitude. Nem as pessoas prestaram atenção aos alertas do governo." Outra causa importante no processo de infecção pelo país foi a ligação que se possui com a Espanha, país europeu com altos índices de infecção. O Equador é o país com maior número de imigrantes para a Espanha e, principalmente no período de início de ano, as viagens entre os dois países são frequentes, com parentes de imigrados e imigrantes entrando constantemente entre os dois países. O primeiro caso relatado da doença no Equador foi de uma mulher de 71 anos residente em Torrejón de Ardoz, perto de Madrid. Em poucas semanas, a senhora de 71 anos e sua irmã faleceram em decorrência do Covid-19. O governo garante que monitorou 180 pessoas com as quais a mulher infectada teve contato. De acordo com o Ministério da Saúde, a região mais afetada pelo Covid-19 é a província de Guayas, onde estão 77% dos casos. Pelo tamanho do país, sua densidade demográfica se concentra nos grandes centros urbanos. A falta de testes e subnotificação levou ao colapso do sistema de saúde equatoriano, quando se tornou impossível mapear a disseminação e o número de doentes. Estimativas supõem que possa haver o dobro do número oficial de infectados, devido à deficiência na testagem.
Logo a seguir, o sistema funerário quebrou, não havendo local para enterrar os mortos. Lenín Moreno, presidente do Equador, anunciou novas medidas nos últimos dias. Entre elas estão o corte de 50% dos salários dele e do vice-presidente, ministros e vice-ministros, funcionários do gabinete da presidência e outros funcionários públicos. Além disso, o governo anunciou a criação de uma nova conta nacional de assistência humanitária, que será financiada por empresas privadas e cidadãos que recebem mais de $500 mensais. A conta será para auxiliar pequenas empresas e evitar a fome em famílias de baixa renda. Grandes empresas com faturamento de $1 milhão no último ano contribuirão com 5% desse lucro em 3 pagamentos mensais. Os cidadãos que recebem mais de $500 farão contribuições progressivas por 9 meses, sendo proporcional a seus rendimentos, ou seja, quem recebe mais contribuirá com mais dinheiro. O FMI aprovou nessa mesma sexta-feira, do dia 10, um crédito de emergência para o Equador de $643 milhões. A direção do FMI decidiu conceder o crédito ao país mediante o chamado Instrumento de Financiamento Rápido, ou IFR. O Equador, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 113 mil casos totais, 1.040 novos casos por dia, 11.215 casos ativos e 10.749 mortes por coronavírus. No Haiti, a epidemia do Covid-19 corre risco de coincidir com a temporada de furacões. Juntamente a este problema, está o fato da população não levar a pandemia a sério. No primeiro semestre de 2020, uma vez que o país apresentava baixos números de infecções e mortes, a população parecia relaxar na prevenção. Os haitianos não acreditam que essa doença é real e não estão adotando nenhuma precaução, disse Jean-Bill Papé, médico de uma comissão presidencial de combate à Covid. Em 19 de março, a nação mais pobre das Américas contabilizou seu primeiro infectado. Suponho que ele já estava circulando pelo país antes e receio que o que esteja por vir seja muito preocupante, disse Conor Shapiro, diretor-geral da Health Equity International, ONG que oferece assistência ao país à BBC News Mundo. Juntamente a essas questões, o país passa por graves distúrbios após os protestos contra o governo no ano passado. O FMI e os Estados Unidos anunciaram um auxílio de 111 milhões e $16 milhões respectivamente. Ainda segundo o Papé, os imigrantes haitianos que estão voltando ao Haiti da República Dominicana, uma vez que perderam seus empregos devido ao isolamento e declínio econômico, trarão a infecção para todo o país. Em maio, os Médicos Sem Fronteiras, ou MSF, abriram um centro de tratamento em Porto Príncipe, capital haitiana, e transformaram um hospital de queimaduras em Druilá em um centro de combate à Covid, buscando assim fortalecer o sistema de saúde do país. O objetivo da MSF na ilha se concentra em 3 pontos: apoiar o sistema de saúde haitiano, proteger as pessoas de risco e vulneráveis e manter os serviços médicos essenciais em funcionamento. Em 24 de junho, o Haiti contava com 5.429 casos da doença, com 92 mortes. Além de tudo isso, o Haiti é o país com o maior número de casos de AIDS no Caribe. A síndrome imunossupressora é de alto risco para contágio de Covid. O Haiti, no dia 10 de setembro, apresentava cerca de 8.000 casos totais, 45 novos casos por dia, 2.223 casos ativos e 215 mortes por coronavírus. É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido e até a próxima.